Shalom, shalom, eu sou a Morada Porá e hoje nós vamos falar de uma correlação muito legal do Pirkei Avot, né, da Ética dos Pais, com a Brit Hadashah, o Novo Testamento. Então, eu estava separando o material aqui para os conteúdos que vocês estavam pedindo, né, que foi uma confirmação do Eterno, porque eu já estava separando esses materiais. E aí, numa referência e outra, acabei vendo essa semelhança que quis trazer aqui para vocês. Estava em uma referência de 1 João. Daí eu lembrei que, né, em peça, acho que eu já até comentei com vocês, que eu estava separando material para as crianças e o Rabino indicou, né, de Brit Hadashah, apesar do que a gente imagina, porque quando você faz ali uma conexão do Pirkei Avot com o livro da Brit Hadashah, você pensa o quê? Em Tiago, né? Você pensa em outras coisas e não em 1 João. Já o nosso rabino falou da epístola de João, né? Falou que ela era boa, era assim, semelhante. Então, toda vez que eu estou em 1 João, eu lembro disso, eu vou parar no Pirkei Avot, dessa vez não foi diferente. Daí nós estamos falando em Pirkei Avot, Perek 3, então é Perek Gimel, né? O capítulo 3, Mishnah 17. Que aí tá assim: Rabi Eliezer, filho de Azarias, costumava dizer: se não há Torá, não há decência comum. Se não há decência comum, não há Torá. Se não há sabedoria, não há temor a Deus. Se não há temor a Deus, não há sabedoria. Se não há conhecimento aplicado, não há conhecimento analítico. Se não há conhecimento analítico, não há conhecimento aplicado. Se não há farinha, não há Torá. Se não há Torá, não há farinha. Ele também diria: aquele cuja sabedoria é maior que suas obras, a que se compara? A uma árvore com muitos galhos e poucas raízes. Vem uma tempestade e a arranca pela raiz e a vira de cabeça para baixo. Como está escrito, ele será como uma árvore solitária em um deserto, e não verá quando vier o bem. Habitará ressequido no deserto, em uma terra salgada e inabitável. Isso é Jeremias 17:6. Mas aquele cujas obras são maiores que sua sabedoria, a que se compara? A uma árvore com muitas raízes e poucos galhos, a quem todas as tempestades do mundo não conseguem mover do seu lugar. Como está escrito, ele será como uma árvore plantada junto à água, que se estende as suas raízes para o ribeiro, que não teme quando vem o calor, cuja folha está sempre viçosa, que não se preocupa com o ano da seca e não deixa de dar fruto. Daí, com certeza, você lembrou, né, das parábolas de Yeshua sobre isso. E é exatamente isso, vamos falar do paralelo. Então, assim, elas usam a mesma lógica, né? Estamos falando de Mateus 7, do 24 ao 27. Vamos fazer a leitura também, pera lá. E eu amo esse capítulo, né? O capítulo 7, porque Yeshua fala, inclusive, para ter cuidado com os falsos profetas, daí falando de árvores e os seus frutos, né? É ali a introdução. Gente, ó, maravilhoso. Inclusive, esse capítulo, pelo que eu vi aqui já, ele super se conecta com o versículo do capítulo 3, né? Que a gente estava lendo, que a gente comentou antes, de 1 João. Continuando, 24. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. No entanto, quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu, e foi grande a sua queda. Tudo a ver, né? Quais são as relações? O jeito de falar, assim, o modo de falar e a lógica é a mesma, né? Então, conhecimento sem prática gera uma estrutura frágil que desaba nos testes, né? O conhecimento transformado em ação, então, quando você pratica, do que a gente está falando de prática? Obviamente, estamos falando das mitzvot, né? Quando você pratica, você gera uma estrutura inabalável para os paralelos, de fato, né? Então, o Rabino Elazar fala, aquele cuja sabedoria segue suas ações, então ele é mais sábio, ele conhece muito, mas não pratica, ele pratica pouco,
Ele é como uma árvore cujos ramos são muitos, mas as suas raízes são poucas. O vento vem, arranca e vira, ou seja, tudo desaba, dá tudo ruim. Literalmente a mesma coisa que Machar fala. O insensato constrói a casa sobre a areia, ou seja, não tem nenhuma firmeza, não tem raiz, não tem nada que segure, não é uma estrutura firme. Vem a chuva, transborda os rios, sopram os ventos e aquela casa desaba. Mas, pelo contrário, né? Aquele cujas suas ações, então ele faz mais do que fala, né? Excede a sua sabedoria, assemelha-se a uma árvore cujos ramos são poucos, ou seja, não aparece tanto, né? Não aparenta tanto, mas as raízes são muitas. Mesmo que venham todos os ventos do mundo e soprem contra ela, não a movem. Igual que Yeshua diz, todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com força contra aquela casa, e ela não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Isso é muito interessante, que é aquele comentário que o povo faz muito, né, que precisa ter raízes. Não dá para você ficar pulando de galho em galho, você precisa ter raízes. Aqui a gente está falando de diversas coisas, mas eu quero linkar, inclusive, com os últimos vídeos que eu fiz sobre os fundamentos da nossa fé. Eles nos dão raízes, entendeu? Nos dá raiz. Cada vez mais a gente tiver mais fundamentos, souber mais os fundamentos, nos ajudarão na prática, né? Nas ações. Então, uma coisa precisa estar caminhando com a outra. E isso também nos leva a outro paralelo, né? Que também está ligado com esse assunto, que é em Yaakov, Tiago 1, 23 e 25. Como eu falei antes, quando a gente pensa em Pirkei-Avot, a gente pensa em Tiago, né? E ele usa uma metáfora parecida. Estamos falando de Yaakov 1, Tiago 1, versículos 23 e 25. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, mas, depois de olhar para si mesmo, sai e esquece a sua aparência. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando-o, será bem-aventurado naquilo que fizer. E aqui no 22 deixa mais claro, né? Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Bom, é isso. Não vou trazer mais links, porque é uma pílula de sabedoria. Pronto, é uma coisa básica, rápida. E posteriormente vocês vão ver mais detalhes sobre esse assunto. Shalom, shalom.